Então, meus amores, na nossa aula de português de hoje, certo? Eu vou colocar aqui os textos e a atividade. Você vai ler os textos e a atividade você vai copiar e responder no seu caderno, tá? Copiar, gente, tá? Ó, essas questõezinhas você vai copiar a questão inteira. Você não vai apenas colocar as alternativas. Você vai copiar a primeira questão, o texto, narra, tudo isso e vai colocar as alternativas e o que diz em cada alternativa. Tudo isso aqui, ó, você vai copiar lá no seu caderno. Não só essa questão. São 4 questões, você vai copiar todas as 4, certo? Só não precisa copiar os textos. Por quê? Porque senão, quando a gente for fazer a correção, fica ruim para eu corrigir, para eu olhar essa atividade. Se você colocar só a primeira questão e colocar só a alternativa correspondente, eu não vou saber a qual questão você está se referindo, né? Muitas vezes é ruim para eu ter que voltar lá na atividade e olhar. Então, você já fazendo tudo bem organizadinho, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é a leitura do texto. Você vai ler o texto Cinderela, né? E aí você vai ler tudo isso aqui, observando sempre a pontuação, tá? A maneira como você lê já ajuda o seu entendimento, porque fazendo a pontuação correta, você já vai também trabalhando o seu entendimento, a sua compreensão, certo? Leu o texto, você vai ler a pergunta, né? Escreveu lá no seu caderno, leia direitinho, compreenda o que está perguntando, né? Tem lá a história todinha aí. O texto narra, ou seja, ele conta a história de uma jovem. Ao analisar cuidadosamente o texto, nós percebemos um fato que motiva a mudança no desfecho da narrativa, né? Ou seja, tem um fato que acontece, algo que acontece que muda o final dessa história, muda o desfecho dessa narrativa. E você vai descobrir, vai identificar lá na história que acontecimento é esse. E aí tem as alternativas, ok? Na segunda, tem aqui outro texto, que é Minha Visão da África. Também observando a pontuação com muito cuidado, certo? Você vai ler o texto, analisar, observe aí que tem o ponto final para terminar uma ideia, tem aí o travessão para indicar que o personagem está falando, tem o ponto de interrogação para indicar que é uma pergunta. Tem os 2 pontos para indicar que o personagem agora vai falar, certo? Então, vá fazendo, como eu disse, toda essa entonação. Muitos de vocês já têm uma leitura muito boa, mas alguns ainda precisam melhorar essa questão, certo? Lê o texto, tem a perguntinha. De acordo com esse texto, indica a frase que traz um fato sobre a África, ou seja, um fato é algo concreto, algo real, não é uma opinião, certo? Uma opinião é aquilo que alguém pensa a respeito, é aquilo que alguém acha. Nesse caso, você vai identificar aqui qual é o fato, né? Qual é aí o trecho que traz um fato sobre a África, certo? Aí tem esse outro poema que você também vai fazer a leitura, né, entonando, lembrando que a leitura do poema é diferente de um outro texto narrativo, né? Ele não tem aquela pontuação toda, mas ele tem uma musicalidade, um jeito próprio, uma linguagem própria do poema, certo? Rima, tem aí a entonação toda, né? E aí já vem a questão 3. O poema denuncia um fato que é um grave problema social. Que fato é esse? Né? A partir da leitura do poema, você vai identificar que problema é esse, né? Que fato, ou seja, que acontecimento é esse que está dito no poema que é um problema na sociedade, né? No nosso meio. E aí tem as alternativas que você vai analisar com muito cuidado e ver qual delas está se referindo ao problema descrito no poema, no texto, né? Nesse poema aí. Qual é o problema?
E aí temos a questão 4. Temos aí outro texto, pé da letra, que também você vai ler com muito cuidado. Depois você agora já não vai mais identificar o fato, você agora vai identificar a frase que mostra uma opinião. Ou seja, o que é a opinião? É aquilo que alguém disse ou pensa ou acha a respeito de um fato, certo? Tem um acontecimento, que é o fato, e tem aquilo que as pessoas pensam, acham a respeito daquele fato. E aí você vai identificar aqui qual dessas frases está identificando, está mostrando uma opinião, certo?